Você fala de aumento de punição, mas essas mudanças exigem, no mínimo, uma maioria ali legislativa, um forte apoio. Hoje, a base de vocês têm um deputado na Câmara, nada no Senado. Mas, por exemplo, esse mesmo deputado aprovou um projeto de lei agora, essas últimas 2 semanas, de aumento de penas para furto, roubo e receptação do celular. O tema é maior do que a bancada. Se eu ganhar a eleição, primeiro, eu vou ter uma bancada muito maior do que essa. Segundo, ganhando as eleições com essa temática, os deputados dos outros partidos vão estar pautados nisso que seria o espírito do tempo. E com base nisso a gente forma a maioria. Hoje, no governo Lula, houve maioria para aumento de penas. A questão é, com um novo governo eleito com essa bandeira, o espírito da nova legislatura vai estar imbuído disso. E aí eu tenho que formar as maiorias para passar. E isso hoje, assim, hoje é o tema que mais preocupa os brasileiros. Definitivamente isso não é um tema impopular de passar no Não. Congresso. Assim como redução da Maioridade maioridade penal, penal. que tem que passar. Para que idade? Não tem que ter maioridade penal. Não tem que ter. Se uma pessoa foi capaz de cometer um crime hediondo contra outra pessoa, vou dar um exemplo. Se um menino de 13 anos estupra uma senhora de idade, mata uma pessoa, comete um latrocínio, não, ele não tem 14. Se ele cometeu um crime onde ele tinha força de um homem para fazer isso e foi capaz de fazer, será punido como um homem. Se um menino de 11 assalta, esfaqueia. Sim. Crime hediondo, crime contra a vida, tem que ter punição, tal qual adulto. Tem que ter. E países sérios fazem isso. Os Estados Unidos têm isso. Eu acho isso muito louco que as pessoas falam, mas e os direitos humanos? Os Estados Unidos, onde se viola mais direitos humanos? Nos Estados Unidos ou no Brasil? É no Brasil. O cidadão brasileiro é a maior vítima dessas violações e das atrocidades que a gente vê. E a gente fica sendo garantista com isso. Não. Cometeu. Olha, em geral, com o fim da maioridade penal, o que vai acontecer é o tráfico vai parar de recrutar essa meninada. O recrutamento vai diminuir. E eu vou destruir o tráfico também. Mas esse sistema de incentivo termina. O que vai sobrar? O psicopata. Não existe forma de brecar o jovem psicopata. O psicopata é um psicopata, é o Hannibal Lecter do. Né? Esse cara ele é um psicopata. Então, em geral, esses jovens que cometem essas atrocidades são psicopatas, são pessoas que terão que ser internados pro resto da vida delas. Então não há o que se fazer. Não há, não vai ter maioridade penal com um psicopata assassino? Não, esse cara foi um erro, deu um erro aí na hora que ele nasceu, deu um bug, nasceu com um problema, vai ter que ficar preso o resto da vida. Não tem o que fazer. Igual o maníaco do parque. Ele não era menor de idade, mas o que nós faremos com o maníaco do parque? Não sei. Muitas ideias vêm na cabeça, mas definitivamente o mínimo é deixar ele preso o resto da vida. Isso para crimes hediondos, então, sem maioridade, Sem maioridade sem idade. penal. Sem idade penal. Vamos lá, educação. Você tem um fortíssimo apoio entre os jovens. O Brasil gasta muito com educação, mas gasta mal. Para você, aonde que está o maior desafio? É na educação básica, alfabetização, é na formação técnica, é na preparação para a vida profissional, para empreendedorismo? Bom, você já respondeu. É tudo junto? Esse é o foco mesmo. É que você literalmente colocou os pontos que são necessários para resolver a educação no Brasil. O problema no Brasil começa pela educação básica. Primeiro, assim, vamos só fazer um recorte. Ensino superior, ele tem como função formar elites ou formar especialistas em determinadas áreas. O ensino superior, como se fosse uma regra para todo mundo, é um fetiche brasileiro. Fetiche. Alemanha, as pessoas se formam num colegial técnico e depois fazem muitos cursos técnicos e ganham muito mais do que brasileiros. Na China, boa parte da força de trabalho tem ensino técnico. É que nós fomos ensinados pelos nossos avós uma ideia bacharelesca que a gente via nas elites, que era a ideia assim, se o sujeito vira um bacharel, tem um diploma, a vida deu certo para ele. Lógico que parecia que a vida dava certo para as pessoas, porque só tinha um diploma quem tinha grana. E aquela pessoa ia ter grana de qualquer forma. Então, essas pessoas foram enganadas, veio o governo Lula com o ProUni e com aqueles programas. Não, entra numa Unisquina qualquer, pega um diploma aí que você vai ter um emprego. Não teve emprego e ainda ficou com uma dívida. Essa foi a real. Inclusive, tá tendo Lula fazendo desenrola desses... Você acha que fracassou? Total. Fracassou. Assim, minha geração que recebeu esse benefício foi claramente a geração que mais se deu mal. A geração millennial que eu coloco aí, né? A geração que hoje vai de 31 a 45 anos, a geração que foi enganada. Fica tranquilo, você vai fazer relações internacionais numa Unisquina e com certeza você vai ser o quê? Diplomata? Vai trabalhar com o comércio exterior num país que é fechado? Não, mas a pessoa faz Uber e ficou com uma dívida gigante. Essa é a verdade cristalina e é uma geração que está ressentida, geração que está machucada, que não conseguiu comprar um imóvel, que está endividada, não conseguiu se realizar. É a geração, inclusive, que cai nos truques dos Pablos Marçais, dos coaches, que, não, eu fracassei, foi meu mindset que não era vencido. Mentira. O sistema de incentivos do nosso país era baseado em mentiras. Então,
Estou colocando isso de lado para voltar. Então, né? Eu não vejo o ensino superior como uma Não é o resposta caminho. mágica. Qual é a resposta? As pessoas não saem alfabetizadas, plenamente alfabetizadas da escola. Apenas 10% dos brasileiros são proficientes em português. O que isso quer dizer? Que nós conseguimos dominar, apenas 1 em cada 10 brasileiros dominam a própria língua. Conseguem escrever, interpretar um texto com alguma complexidade e declamar aquilo de maneira eficiente. Ou seja, é um país difícil. Do outro lado, 29% da população é analfabeta funcional. Ou seja, não consegue, ela, né, ela é nominalmente alfabetizada, ela não entende nada do que está escrevendo. E a gente está gerando uma fábrica de crianças que não tem o método fônico na alfabetização, que tem que ser obrigatório. Obrigatório, a gente tem métodos alternativos hoje. Tem gente que fala, tem uma briga de direita e esquerda sobre Paulo Freire. Cara, o Paulo Freire tem um método bom para a alfabetização de adultos. Para criança é método fônico. Que é o B, A, Ba, Ivo, viu a uva, Ba, Be, Bi, Bo, Bu, Va, Ve, Vi, Vovô. Aquele método que todo mundo aprendeu a escrever, ele é reconhecido mundialmente como o método funcional. Para dar eu não quero me alongar, que esse tema eu acho fascinante. A Mississippi tinha uma das piores educações dos Estados Unidos. Eles fizeram uma revolução educacional com um método fônico e focado em alfabetização. Assim, ó, se a criança souber português e inglês e matemática, né, Mississippi dos Estados Unidos, até os 12 anos, ela se tornar proficiente em declamar, escrever e ler, todas as outras matérias serão consequência disso. Subiu para o top 3 no ranking A educacional gente dos não Estados Unidos. utiliza um método fônico. Não obriga. A gente também utiliza. Mas também utiliza. A gente não obriga as escolas a utilizarem. Aí você tem toda uma corrente alternativa de métodos alternativos que não são eficientes. O professor perdeu autoridade na sala de aula, nós não temos um sistema de incentivo para os melhores diretores de escola tirarem mais dinheiro com melhor desempenho. Nós não incentivamos... Você tem incentivo na aprovação, mas a aprovação não necessariamente é o conhecimento, né? É lógico. E você tem que ter provões, que você avalia regularmente, são provões federais, com prêmios. A família hoje não se importa com a educação. O que acontece? A educação das crianças hoje no Brasil, ela acontece por vontade da criança nas escolas públicas. Os pais não veem um valor intrínseco na educação, então a gente tem que premiar em dinheiro os melhores alunos, não dando pé de meia, que premia a frequência. Premiar em dinheiro o aluno que vai bem, para a família saber, vou me esforçar para o meu filho ir bem, porque isso vai fazer com que eu tenha um ganho material. Porque aí a pessoa vai ver um valor pecuniário no ensino. Ou seja, é uma visão sem idealizações. E muito colegial técnico. E o colegial técnico em parceria com o Senar, que é o Senai do Agro, Senai, Senac, que permita que as regiões que tenham determinadas vocações já preparem aquele profissional já no ensino médio para ele já sair empregado logo depois. É o que nós precisamos fazer. É o básico, é o básico. Só que isso tem que tirar a ideologia e fazer. E nem é caro. O que eu estou falando aqui não aumenta R$1 do nosso orçamento, é só recorrigir a rota. Até porque o Brasil gasta muito em educação. Mas a forma como ele gasta é patética.